Então, gente, agora a gente vai ver a relação entre o número de partículas, certo? Dentro de um átomo. A gente vai ter 4 relações fundamentais: os isóbaros, os isótopos, os isótonos e os isoeletrônicos. O que seria isóbaros? Isóbaros são átomos que têm o mesmo número de massa, mas eles vão apresentar valores de número de prótons e de nêutrons diferentes. Então, é o caso desses 3 átomos que a gente tem aqui. Um é argônio, o outro é potássio, o outro é cálcio. Se você olhar na nossa representação atômica, o número de massa ele é representado no canto esquerdo superior. Se você comparar aqui, os 3 eles vão ter o mesmo número de massa, o que vai caracterizar o fato deles serem isóbaros, também pelo fato deles serem elementos diferentes. Já os isótopos, eles vão ter qual característica? Eles vão ter o mesmo número de prótons e os números de nêutrons e massa diferentes. Obrigatoriamente, para ser isótopo, eles têm que ser átomos do mesmo elemento, uma vez que eles vão apresentar o mesmo valor de número atômico. Então, aqui a gente tem um exemplo, que é o caso do hidrogênio, certo? Então, eu vou representar aqui o número de prótons, o número de massa e o número de nêutrons. Então, o que vai acontecer? Onde é que vem representado o número atômico? Canto esquerdo inferior. Então, você vai ter que todos vão ter um próton. Com relação ao número de massa, o primeiro isótopo ele tem massa 1, o segundo tem massa 2 e o terceiro tem massa 3. A diferença do maior para o menor vai ser o número de nêutrons. Então, 1 menos 1 dá 0, 2 menos 1 dá 1, 3 menos 1 dá 2. Então, característica dos isótopos. Número atômico igual, símbolo atômico igual e os números de massa e o número de nêutrons diferentes. No caso do hidrogênio, esses isótopos eles recebem nomes especiais. O de massa 1 é chamado prótio. Certo? Isso aqui está errado, só prótio. Então, o de massa 2 ele é chamado de deutério. Certo? Inclusive, ele pode ser representado por uma letra diferente. Você chama ele de D, que representa deutério. E a gente tem o de massa 3, que ele é chamado de trítio ou trício, dependendo de como for traduzida essa palavra. Certo? Além disso, quais são as outras representações atômicas que a gente tem? A gente tem os isótonos. Essa letra N aqui é do número de nêutrons. Certo? Eles vão ter número de nêutrons igual e o número de prótons e o número de massa diferentes. Então, se o número de prótons é diferente, eles têm que ser elementos diferentes. Exemplos: boro, carbono e nitrogênio. Certo? São esses isótopos aqui de cada um. Aí o que vai acontecer? Vamos representar número atômico, número de massa e o número de nêutrons. Número atômico do boro é 5, do carbono é 6, do nitrogênio é 7. Número de massa do boro é 12, do carbono é 13, do nitrogênio é 14. Número de nêutrons é a diferença. Se você fizer as 3 contas, vai verificar que o número de nêutrons vai ser igual. Então, característica de um isótono: número de nêutrons iguais, número de massa e de prótons diferentes. Beleza? A quarta relação que a gente vai ver são as espécies isoeletrônicas, que elas vão apresentar o mesmo número de elétrons. Então, eles vão ter o número de elétrons iguais e normalmente são feitos por elementos diferentes. Então, o que acontece aqui? Para determinar o número de elétrons, o que a gente tem que fazer? Precisa do número atômico e da carga. Certo? Então, número atômico é localizado na parte inferior esquerda. Então, no caso do argônio é 18, do potássio 19, que é a letra K, e o cloro vai ser 17. Carga vai ficar o quê? Carga do argônio não tem nada, professor. Como é que eu acho essa carga? Se não tem nada, você entende que ela é 0. Do potássio, a carga é 1 positivo. E do cloro, a carga é
1 negativo. O número de elétrons vai ser igual ao número de prótons, certo? Menos a carga. Então vai ficar 18 menos 0, 18. 19 menos 1, 18. 17 menos 1, menos com menos fica mais, então isso aqui também vai dar 18. Então essas espécies aqui, elas são espécies isoeletrônicas. Então aqui a gente tem um quadro resumo básico do que a gente vai ter. Quando você tem isótopos, letra P, mesmo número de prótons, que é o número atômico. Isóbaros vai ser o mesmo número de massa. Isótonos, letra N, lembra o quê? Nêutrons. Então vai ser o mesmo número de nêutrons e as demais relações elas têm que ser diferentes. Beleza? Vamos para o exercício. Dadas as seguintes espécies, quais são isótopos, quais são isótonos e quais são, corrigir aqui, não é isótopos, que é isóbaros. Vamos lá. Então a gente tem as três espécies, X, Y e Z. Tá aqui as representações, 21, 50, 50, 22, 49, 21. Então, número atômico, número de massa, número de nêutrons. Número atômico, onde é que ele fica representado? Canto esquerdo inferior. Então vai ficar 21, 22, 21. Número de massa, 50, 50, 49, que é justamente o que está representado aqui no canto esquerdo superior. Número de nêutrons, representação implícita. Você vai pegar o número maior de massa, certo? E subtrair do número menor, que é o número de prótons. Então, nesse caso, 50 menos 21 dá 29, 50 menos 22 vai dar 28 e 49 menos 21 vai dar 28. Vamos analisar. Isótopos, gente, eles têm o mesmo número de quê? Mesmo número de prótons. Então vamos pegar as espécies aqui que têm o mesmo número de prótons. Vai ser o X e vai ser o Z. Então quem são os isótopos? X e Z. Isótonos, mesmo número de nêutrons. Quem é que tem o mesmo número de nêutrons? É o Y e o Z, certo? Então, Y e Z vão ter 28 nêutrons. Quem são os isóbaros? Vai ser X e Y, certo? Então, X e Y eles vão ter o mesmo número de massa, certo? Que é igual a 50. Alguma dúvida com relação a isso? Então, eu fico à disposição para a gente tirar dúvida no nosso Google Classroom. Grande abraço a todos.